Pergunta do dia. Qual a decisão mais difícil que um homem precisa tomar quando percebe que está vivendo abaixo do que poderia ser? Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Frederico, aqui a gente fala de investimentos, negócios, treino e vida real. Tudo baseado na minha perspectiva pessoal. Então, uma coisa que a gente tem que colocar logo no início dessa pergunta é que, na realidade, isso é uma questão que a gente tem que dar uma baixada de bola antes de responder essa pergunta. Como assim abaixo? Sabe? Abaixo, o que poderia ser essa questão? Você quer treinar mais e não está treinando tanto que você poderia treinar? Você quer ganhar mais dinheiro e não está ganhando tanto que você poderia ganhar? Você quer ter um relacionamento melhor com a família e não tem? Com os amigos, vida social? Isso tudo são questões que fazem parte, sabe? Quando a gente vê uma pergunta como essa, a gente tem a tendência de avaliar só pelo lado financeiro, que é o mais óbvio, é o que vem à mente com mais facilidade, sabe? Mas ele não é o único. Eu acho que a experiência humana é muito rica. Então, outro dia, até num vídeo, eu comentei isso. Tava com um amigo meu, eu tenho um amigo que ele é cuidador de idosos, sabe? E ele, às vezes quando ele tem uma folga, ele me avisa aqui no meio da semana se eu posso tirar aquela manhã de folga, a gente passa a manhã juntos, a gente vai em umas lojas de moto, olhar a moto, fazer test ride. Pra nada, só pra olhar mesmo, sabe? Não é que a gente tá querendo comprar nada, não. É só porque a gente gosta de moto e tal, né? E ele é um cara que tem uma vida, na questão financeira, muito mais simples. Vive muito bem, sabe? Tem uma rotina muito boa, vive muito bem. Porém, é um cara que tem uma vida mais simples financeiramente. E como eu falei com vocês, outro dia mesmo eu estava conversando com ele, ele teve a oportunidade de me contar a rotina que ele tem no cuidado com os idosos. Cara, e é uma coisa, assim, muito emocionante você perceber o amor que ele tem, tanto pelo trabalho, quanto por aquelas pessoas, sabe? É uma coisa assim que ele fala que mudou ele muito, sabe? O jeito que você encara a vida. Eu fico imaginando, logicamente que eu não sei, porque é ele que vive as experiências, mas eu fico imaginando como que isso deve mudar a sua perspectiva em relação à vida, de você estar cuidando de pessoas no final da vida. Às vezes pessoas que foram poderosas, que foram importantes, que ganharam muito dinheiro e agora estão naquela situação delicada, sabe? Não consegue ir no banheiro sozinha, não consegue tomar banho sozinha, tem que ser cuidada para tudo. Cara, isso te dá uma outra perspectiva de vida. Eu já falei, eu fico até com vergonha quando eu penso, vergonha de mim, sabe? Quando ele me conta essas coisas assim, eu penso comigo. Eu falo assim, nossa, cara, eu sou um bosta, velho. Sabe? É uma coisa muito louca. Então a gente tem que pensar nisso. Porém, obviamente, que não é esse pensamento da profundidade humana que vai nos fazer não querer melhorar, né? Isso aí é como se fosse um disclaimer que eu fiz, né? No início. Existe sim a profundidade humana, mas dentro dela a gente pode querer melhorar, né? Talvez o aspecto mais complexo, mais difícil, seja o financeiro, porque ele envolve riscos, que você vai ter risco, por exemplo, se você sai do emprego para trabalhar por conta própria, você vai ter um risco da sua renda. Se você está num negócio e você vai arriscar aumentar aquele negócio, é a mesma coisa, você tem um risco da sua renda. Às vezes você já está num ambiente de conforto. Mas isso não pode te impedir, caso você queira, de querer melhorar. Então eu acho que a parte mais arriscada é realmente essa, sabe? As coisas que têm a ver com a parte financeira. As coisas que têm a ver com as outras partes da vida, por exemplo, eu quero treinar mais, eu quero ler, eu quero ter uma relação social melhor e tudo mais, eu acho que isso depende mais da vontade pessoal. Você pode correr atrás. Lá na academia, a gente tinha uma coisa que se falava muito, que era uma coisa pouco rude, porém muito verdadeira, que é o seguinte: quando a pessoa começava a reclamar, você falava assim com ela:
cala a boca e treina. Sabe? O cara fala, eu tô vindo 4 vezes na semana, mas é muito, eu quero vir 2, não sei o quê. Cala a boca e treina. Lógico que isso é uma pegada anos 80, né? Mas eu acho que tem um valor muito grande. Eu queria ler mais livros, tudo mais. Pega os livros e lê, cara. Entende? Tudo mais, eu queria... Sabe, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu queria ler o Arquipélago Gulag, do autor Alexander Solzhenitsyn. É um nome russo, então não sei falar direito. É um livro grande, denso, que fala de um assunto extremamente difícil de ler, que são as coisas que rolaram dentro da União Soviética, do aspecto comunista, tudo mais. É igual aquele livro que o homem busca sentido. Eu esqueci o nome do autor, que ele conta as experiências nos campos na Segunda Guerra Mundial. É a mesma coisa, é um livro extremamente difícil de você ler. Não porque ele seja difícil de compreender, não é isso. Mas é porque as coisas que ali estão descritas são tão terríveis que é muito difícil de você encarar aquilo. Mas eu queria lê-lo, sabe? Eu queria ler esse livro porque eu pensava assim, não, eu quero saber isso, eu gosto de algumas coisas assim de história e tudo mais. Eu falei, não, eu quero saber esse trem. E chegou uma hora que eu peguei o livro, comprei, encarei e li. Cara, e foi ruim, velho. Não foi assim prazeroso. Porém, foi importante. Entende? Eu queria saber aquilo. E hoje eu sei aquilo. E aí já não vou mais ler esse livro de novo. Já li uma vez, foi suficiente. Então, a gente tem que ter consciência dessas coisas. Vamos recapitular aqui uma a uma. Que os pontos que eu queria colocar eram esses. Primeiramente, saber que nem tudo da vida é querer evoluir. O ser humano é profundo. Existem experiências que a gente tem só pelo fato de existir. A existência de cada um de nós já tem uma riqueza infinita, sem você precisar ficar naquela coisa de busca de resultados, aquela coisa de, sabe, o tempo todo querendo produzir. Porém, caso essa seja a sua vibe, eu acho que é uma coisa ótima. É muito a minha vibe, sabe? Eu gosto muito dessa coisa de, vou melhorar. Mas eu gosto de fazer esse disclaimer antes, porque também é muito chato, às vezes, certas vezes, ficar só nessa coisa. Beleza. Sendo assim, a gente tendo feito isso, aí você coloca essa questão que existem diferentes aspectos na vida. E às vezes você quer virar o MacGyver em tudo, e você não vai conseguir. Então você precisa dividir as partes da sua vida. Parte financeira, investimentos, treino, vida, relacionamentos. É mais ou menos o que a gente faz aqui no canal. Você vê o que eu falo? Se vocês repararem, tem esses vídeos, né? São 4 temas. Tem os vídeos de vida real, que aí entra todos os assuntos de filosofia e afins. Negócios, que é empreender, né? Investimentos, que eu gosto de separar essas duas coisas, investimentos e negócio. E o treino, que eu acho que deve fazer parte da vida. Então você separa isso, sabe? E aí, uma coisa por vez, você foca naquilo que você quer evoluir. Lembrando que, olha esse chute aí, ó. Lembrando que essa parte da questão financeira tem que ser muito cuidada. Esse agora, olha lá, pá. Essa parte da questão financeira tem que ser muito cuidada, porque vai impactar direto no seu dia a dia, em como você paga suas contas e tudo mais nesse sentido. Meus amigos, quero saber do comentário de vocês, vou responder a todos, estou aguardando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.